Responsáveis técnicos da ponte sobre o Rio Tejo estão já há algum tempo a alertar para a necessidade de obras. Soubemos também que os históricos carrilhões de Mafra estão em risco e tiveram que ser escurados. Numa obra mais recente, por exemplo, tem-se chamado a atenção para as condições de segurança dentro do túnel do Marão, no interior do país. E muitos se interrogam como, em caso de sismo, se vão comportar pontes, viadutos, estradas e mesmo edificado, construído muitas vezes sem grande fiscalização. O debate desta noite é protagonizado por ilustres engenheiros e não menos ilustres autarcas e também por uma associação de cidadãos que se preocupa com o património. Aliás, este ano 2018 é o ano do património. Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o senhor, enquanto bastonário, está ou não preocupado com a demora nos alertas, em efetivar estes alertas? Por exemplo, agora hoje soubemos que vão ser, já estão adjudicados 3 milhões de euros para a ponte sobre o Rio Tejo, mas vai ter que ser lançado um concurso, certamente internacional, para avançar com a primeira fase da obra. E todas as obras que há no país e que precisam de manutenção. Como é que o senhor vê isto? Eu, se me permite, antes de mais, muito boa noite. Eu, se me permite uma pequena introdução, a minha preocupação é outra. A minha preocupação é com o desprestígio e com a desconsideração que tem havido para com a profissão de engenheiro. Nós temos assistido, ainda há pouco falávamos ali, antigamente no Estado, o Estado ia buscar os melhores. Os diretores eram uma referência, eram respeitados interna e externamente, e hoje vemos os engenheiros serem arredados de lugares para onde têm competência e serem paulatinamente substituídos por quem não as tem. É altamente desmotivador trabalhar para o Estado hoje. Desde os salários, desde as condições, desde tudo o que oferecem aos engenheiros e, no fim, a paga ainda é o enxovalho habitual sempre que cometem algum erro ou involuntariamente se envolvem numa situação. Os engenheiros não estão a ser ouvidos como deveriam, tendo nós instituições como o Instituto Superior Técnico, de que temos aqui ilustres representantes? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não, e cortaram as gorduras. Uma coisa é cortar gorduras e emagrecer a máquina do Estado e os custos, e outra coisa é acabar com as competências. E o Laboratório Nacional de Engenharia Civil? O Laboratório Nacional de Engenharia Civil talvez seja a instituição de maior crédito nacional e internacional que temos em Portugal, de que nos devemos orgulhar, mas também, pelo aquilo que eu sei, nos últimos anos também não tem tido um tratamento adequado, condicente com a sua história e com as competências que tem instalado. Não é ouvido como deveria. E quais são as consequências disso? Que riscos há para a sociedade portuguesa pelo facto de a engenharia portuguesa não estar a ser ouvida como deveria ser? De facto, nós quando estamos a falar de assuntos destes, rodovias, redes viárias, redes, infraestruturas de metropolitano, pontes, barragens, diques, túneis, escola, etc. Isso são assuntos para engenheiros e para engenharia. Obviamente, se não temos estruturas montadas, se não temos um Estado capaz de dar respostas a estas perguntas, e melhor, e de causar nos cidadãos a sensação que há segurança e que há estabilidade, e que, para além disso, que os seus impostos são bem utilizados, estamos a funcionar mal. O nosso Estado está a ficar fraco, o nosso Estado está a ficar débil. Repare que neste episódio da ponte, quando o LNEC veio à lista, eu também fui, mas a minha voz é menos importante, a questão acabou de vez. O LNEC disse a ponte está segura, a ponte não cai, a ponte vai precisar de obras e nada uma coisa tem a ver com a outra. E, portanto, o LNEC... Sim, mas o LNEC andou pelos bastidores durante 3 anos a tentar, certamente, fazer-se ouvir. Não, Durante muito LNEC, tempo. não, a sensação que eu tenho, o LNEC foi produzindo os relatórios e os relatórios têm todos um destinatário. Portanto, se não foi ouvido, é porque o relatório não foi lido ou foi adiado e, portanto, não é propriamente... As questões económicas têm soado mais alto. É verdade, eu digo, nós passámos um período mau. Se bem se recorda, foi anunciado com poupa e circunstância durante um período de tempo em que houve uma poupança de 2,4 mil milhões de euros em PPPs e em contratos de manutenção. Alguém se convence que quem tem um contrato chorudo na mão vai abdicar de receber o dinheiro sem também tirar o trabalho que tem a fazer? Os resultados estão à vista. Veja-se o estado em que estão os pavimentos das estradas nacionais, veja-se como estão as bermas, veja-se não sei o quê. Portanto, vendeu-se a ideia
de que renegociar os contratos era uma engenharia que fugia ao comum dos mortais, que era quase a descoberta de uma nova solução para os problemas, e no fundo percebemos que realmente retiraram-se 2,4 mil milhões, que agora disse que afinal são só 700 milhões, também não sei que números são esses, e ao fim e ao cabo, a seguir, o que nós temos à vista é que não foi poupar dinheiro, foi deixar de fazer. Portanto, nós realmente estamos a atravessar um período financeiro e económico difícil. Podemos estar melhor ou pior. Mas há questões básicas onde um país, para ser forte, onde um Estado, para ser forte, não pode abdicar. E essa questão básica são as instituições, as capacidades e os técnicos. E falhámos aí. Era essa a pergunta que eu lhe ia fazer. À parte da questão financeira, e o país tem os problemas económicos que tem com o serviço da dívida, com os problemas financeiros com o serviço da dívida que tem, também é verdade ou não que a política e os políticos dão pouca margem aos técnicos mais qualificados, como são no caso dos engenheiros? Eu infelizmente sou obrigado a concordar com isso. Digamos que eu, como bastonário, ultimamente tenho que dizê-lo que deste governo os engenheiros têm tido um tratamento como já não havia há muito tempo. E a própria Ordem tem sido a casa de muitos eventos ligados à política e de muitas iniciativas. Há uma postura nova. Não sei se a postura é para continuar, se é pontual, se é casuística, se é oportunística ou não. Mas... Não tenho razões nenhumas para isso. Agora, a proximidade dos engenheiros à política e à decisão é fundamental. Não há nenhum país que possa crescer e que se possa desenvolver de uma maneira estável e segura sem contar com a sua engenharia e com os seus engenheiros. Com os seus melhores. E estão aqui alguns dos melhores engenheiros portugueses. Penso que o senhor, enquanto bastonário, sim, senhora, sabe disso. Sr. Engenheiro António Reis, o senhor preocupa-se com esta situação? Para si, os portugueses podem estar confiantes neste momento com todas as obras de arte que têm no país? Estou a referir-me a viadutos, estou a referir-me a autoestradas, pontes, tudo isso, que têm uma manutenção segura e que os engenheiros as podem fiscalizar? Boa noite. Peço-lhe a verdade. Como diria no Tribunal Isó, a verdade. A resposta é simples para mim. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que criou-se ultimamente um conjunto de receios nas pessoas, a meu ver, injustificados. E eu, sinceramente, não vejo razões para isso. Há uma razão principal que é evidente que o país tem que pensar que hoje em dia tem um parque de obras que não tinha há vários anos atrás. Nas últimas décadas construiu-se muito. Construiu-as, a maior parte das vezes com parcerias público-privadas, com contratos benéficos para essas parcerias, o caso da Ponte 25 de Abril, onde a Lusoponte tem as portagens e apenas tem que fazer obras no pavimento da ponte, e há outros casos, com certeza. Também teve que construir, é evidente que nesse contrato também estava adjudicada a construção do investimento da Ponte Vasco da Gama. Não podemos esquecer que, ao aumentar o parque de obras, é necessário pensar que depois há que manter essas obras, que é uma coisa que por vezes as pessoas se esquecem. Mesmo a política se esquece disso? Com certeza que, por vezes, é mais fácil construir do que pensar que tem que manter a obra. Uma obra tem uma vida útil, no caso de uma obra corrente, 50 anos. E numa obra especial, uma ponte, 100 anos, normalmente. 100, 120, depende do critério. Mas vida útil não significa, evidentemente, que não tem custos durante esse período. Só as pontes romanas é que duraram séculos. Evidentemente que são pontos com outras características, claro. Mas, por exemplo, também há que pensar que esse tipo de estruturas, que o país tem várias e que tem que olhar para elas... Estão também abandonadas? Não é questão de estar abandonada. É que esse tipo de estrutura também é muito mais vulnerável, por exemplo, a uma situação de uma cheia. Uma das coisas que eu julgo que é absolutamente imprescindível é, na sequência das cheias, haver, de facto, levantamentos das situações das fundações dessas obras antigas. Uma ponte romana, uma ponte de alvenaria, só cai, no termo corrente, só cai pelas fundações, porque não é pela estrutura em si. Não é? Portanto, todas elas caem pelas fundações. Creio que a própria ponte de Entre os Rios foi
As fundações foram escavadas, não é? Como não pode foram deixar de ser. escavando com a areia. Não pode deixar tirada. de ser. E muitas vezes os alarmismos que se lançam e que aparecem em determinadas situações, às vezes não têm qualquer razão de ser. Este caso, evidentemente, recente, que foi o da ponte sobre o Tejo, sobre o Tejo, 25 de Abril. Pronto. Eu, a semana passada, como deve imaginar, fui pressionado, para não dizer outra coisa, por praticamente acho que todos os canais de televisão. Eu, pura e simplesmente, recusei-me a vir falar de uma coisa que eu não conheço o relatório. Esse relatório, que eu saiba, não é público, portanto eu não conheço o relatório, não venho para a televisão falar com base numas notícias que vi numa revista ou nos jornais ou outra coisa qualquer. Acho que não devo fazer. E por conseguinte, escusei-me, vim aqui ao seu programa com todo o gosto. Sabemos é que há cerca de 2 anos já caiu aquilo que se chamam pernos, não é? Uma coisa grande, uma peça grande da ponte. Grande? Penso que são uma espécie de parafusos gigantes. Pronto, eu há 18 para 20 anos que eu não tenho nada a ver com a ponte 25 de Abril. Certo? Estive, de facto, no início, quando foi da instalação do caminho de ferro, portanto, isto foi nos anos 95, até a ponte foi aberta ao tráfego ferroviário em 98, e, portanto, eu no início, de facto, fui consultor e estive envolvido. Claro, mas é evidente que sabe que a ponte tem que ser acompanhada, obviamente. Não é? Com certeza, a ponte tem que ser acompanhada. E eu, sobre essa matéria, eu julgo que nós todos devemos uma palavra de confiança às pessoas, porque, de facto, não faz sentido absolutamente nenhum com um assunto de tamanho detalhe técnico. Eu próprio, que estive envolvido, conheço muito bem aquela ponte, julgo eu, estive envolvido desde o início naqueles projetos de instalação ferroviária, a Steinman é que foi o projetista, mas eu, estive envolvido como consultor e fiz os estudos básicos, a instalação de comboio, tudo isso, portanto, tudo. E, portanto, conheço bem aquela matéria. Agora, eu não consigo perceber como é que é possível as pessoas se pronunciarem sobre a segurança de uma estrutura daquelas, não é? Com base em umas notícias ou outra coisa qualquer que leem. Bem, as notícias tiveram acesso, com certeza, ao relatório, não é? Temos, com certeza. E as pessoas que fizeram o relatório. Neste momento, o que interessa dizer é que as entidades competentes, que neste caso é o IP, por intermédio do Sr. Presidente António Laranjo, foi muito claro e explícito naquilo que aqui disse. E, portanto, sossegou as pessoas e disse, neste momento, há manutenção, vai continuar a haver Vai haver uma obra grande, porque os tais 3 milhões não são o total da obra, não é? São só o arranque. Com certeza. Ronda aos 20 milhões, com 3 milhões não faz nada. Não faz nada. Isso não faz nada. Portanto, vai haver muitos milhões para a ponte. Veio cá o Sr. Presidente Polnec, o engenheiro Carlos Pina, que foi absolutamente perentório. Sim, também falei com ele. Portanto, eu julgo que o país também tem que ter alguma serenidade. A ponte não vai cair. Não Essa é a questão. Agora, tipo se me dá licença, engenheiro Tiago Abcacis, se não tivesse saído aquela notícia, que saiu em primeiro lugar na revista Visão, é um trabalho de investigação da Visão, eventualmente, se calhar, o senhor acha que aqueles 3 milhões já tinham sido despachados? Ou ainda estariam à espera de ser despachados para dar o pontapé de saída para um concurso que vai demorar? Um concurso de quem vai fazer a obra, não é? Sim, certamente que o concurso vai demorar, até porque tem que ser um concurso internacional, dada a dimensão da obra. Se não tivesse sido publicado o artigo da Visão, não sei se seriam despachados os 3 milhões, se não seriam despachados os 3 milhões. Apareceria a notícia de que a obra ia ser lançada a tão breve trecho. Mas há só 2 coisas que eu gostava de dizer aqui, uma sobre a ponte e outra em geral sobre a engenharia portuguesa. Primeiro, esta ponte do Tejo é uma ponte diferente das outras todas no tratamento que tem tido ao longo dos anos. Todas as pontes das nossas ferrovias e rodovias são acompanhadas. O IP tem um serviço que é o Serviço de Gestão das Obras de Arte, de Goa, e no âmbito desse serviço fazem fiscalizações temporárias a todas as pontes. Eu não conheço em detalhe, mas sei que elas são inspecionadas
periodicamente, tem várias graduações de inspeções e, portanto, há um acompanhamento de perto das pontes, mas no caso específico da ponte sobre o Tejo... Há uma comissão própria para esse acompanhamento? Não, há uma equipe, própria que todos os dias percorre a ponte de um lado ao outro e tem um planeamento de observações. Portanto, nos dias observa os determinados... Portanto, no que diz respeito, vamos lá então concretizar, às pontes, o problema é se calhar até menos grave do que sobre outras infraestruturas. Deixe-me só concluir. Relativamente às Não pontes... é grave sequer, porque há um acompanhamento de todas as pontes do país. Eu acho que há que distinguir duas coisas, e é aí que eu queria chegar. Uma coisa é a engenharia portuguesa. E a engenharia portuguesa está bem. Tem técnicos competentes, tem pessoas conscientes do que estão a fazer. As organizações, o IP, por exemplo, as Infraestruturas de Portugal, emite os relatórios que tem a emitir, acompanha as obras, se tem... Portugal tem uma engenharia à altura e pode confiar na engenharia portuguesa. Agora, o que eu não sei é se Portugal pode confiar em quem toma as decisões acima dos engenheiros. Ou seja, se quem recebe os relatórios, quem tem que tomar as decisões sobre os investimentos a fazer, se ouve os engenheiros... Bem, para isso penso que foram as primeiras palavras do bastonário, não é? Eu acho que esse é que é o problema. Portanto, claro. Nós todos não temos aqui nenhuma dúvida sobre a qualidade da engenharia portuguesa. Claro. E a engenharia portuguesa, com a crise que houve nos últimos anos, até tem-se evidenciado no estrangeiro e tem muitos profissionais foram para fora, trabalharam e demonstram. O professor António Reis, como todos que aqui estão. E empresas de construção, temos empresas de construção que estão a trabalhar lá fora e têm seguido com engenheiros portugueses e têm feito bom serviço. Agora, depois, quem está acima, quem toma as decisões... Claro. Eu volto aqui ao Carlos Mineiro Aires, porque aqui é que o senhor queria chegar, não é? Quando se fala que as pontes até são beneficiadas, porque em teoria são acompanhadas por todo o país, depois não há a procura ou não há essa ligação de forma suficiente aos engenheiros. É isso? Por parte das instituições? Não. As instituições que seguem as obras de arte, como nós costumamos chamar na gíria, as pontes, essas, obviamente, que prestam atenção ao que os engenheiros dizem. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer sobretudo que no caso do que aconteceu em Entre os Rios, é isso? Não, houve uma atenção maior? Não, e já antes, Entre os Rios é um episódio altamente lamentável, mas há falta de observação, uma série de coisas, e, portanto, a partir daí as coisas endireitaram-se um bocado. O problema que há é que, efetivamente, nós temos que ter noção que vivemos num país que já não estamos em vacas gordas, estamos em vacas muito magras e as vacas não conseguem engordar outra vez. Portanto, diz o povo, em casa não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Na verdade, não há dinheiro para fazer tudo o que é necessário. E tem que haver prioridades. Prioridades. Agora, o que eu pergunto é uma coisa em relação a uma questão que foi levantada ali pelo Sr. Engenheiro António Reis, que é, Portugal, neste momento, tem um parque de infraestruturas e tem investimentos feitos de uma dimensão enorme. E há uma questão aqui de fundo que é como é que vamos manter esse parque, mas em todos os níveis. Estou a falar desde rodovia, desde a ferrovia, há soluções que foram encontradas, por exemplo, no caso dos abastecimentos de água e de saneamento, em que há um fundo de reconstituição que está a ser feito para pagar depois a substituição das coisas. Portanto, há aqui um processo que é, nós temos que pensar como é que podemos dar resposta e manter a estrutura. Senão, estamos a deitar pelo esgoto abaixo um investimento feito e um esforço financeiro feito. Porque já houve uma geração anterior, eu recordo-me disso, que foi a primeira geração das hectares para tratamento de esgotos, foram literalmente abandonadas. E, portanto, houve quem fizesse investimentos e tudo aquilo deu em nada. E, portanto, nós aqui temos duas questões. Uma é, efetivamente, dar o valor que se deve ser dado aos engenheiros e aos técnicos. E porque há capacidade instalada em Portugal, há quem saiba dar resposta e quem saiba ter as soluções. E a outra, perdoem-me, aí Portugal falha completamente há muitos anos, é que não há planeamento para absolutamente nada. Andamos ao sabor do vento, andamos ao sabor das correntes e não há um plano para nada. Claro. Isto pode muito custar a ouvir, mas no tempo da outra senhora,
houve um governante que talvez estivesse preocupado com o planeamento. Depois houve uma outra parte, que foi a rodoviária, que também foi feito algum planeamento. Agora, está a referir-se a quem? Ao engenheiro Duarte, que é em Lisboa, ou está a referir-se... Sim, estou-me a referir ao engenheiro Duarte Pacheco e toda a geração dessa altura, que para uns é de má memória, para outros não, menos, mas é só para dizer. O planeamento é fundamental. Quando se tem poucos meios, ou se planeia para avocar fundos e financiamentos, ou então andamos ao sabor da maré e dá nestas coisas. 3 milhões hoje para uma coisa, 5 amanhã para outra, 10 depois não há para outra. Não, agora há que ver de onde é que vão sair o resto dos 17 milhões para a ponte. Não, isso há de se arranjar com vocês. O problema não vai estar aí. Vamos ver. Engenheiro Mário Lopes, pelo que eu entendo, as pontes não é, pelo que estou aqui a perceber, a intuir, não são o maior problema na manutenção, porque elas têm sistemas de acompanhamento muito próximos por parte das instituições que devem ter. O senhor, uma vez até me disse num programa que quando houver um sismo, eu quero estar no meio da ponte 25 de Abril. Pronto, é porque a ponte 25 de Abril está feita para aguentar. Mas o senhor tem muitas dúvidas. Se uma catástrofe vier, como é que vai ser com o edificado nacional, não é? Não tenho dúvidas, tenho quase certezas. E são muito negativas. Mas em relação às pontes, gostava de dizer uma coisa. Há cerca de 20 anos, eu fiz a inspeção das pontes entre Viana do Castelo e Valença e não tinha nada a ver com a questão sísmica, era a manutenção das pontes. E acho que havia um certo cuidado com isto e, portanto, eu aqui estou de acordo com o meu colega, o professor António Reis. Agora, quando chega à questão sísmica, as coisas são diferentes. Porque se nós não tratarmos das pontes, quando elas têm, por exemplo, problemas de corrosão, a corrosão ao princípio pode ser um problema de manutenção, mas com o tempo pode se transformar num problema de segurança. Agora, a questão sísmica não tem data marcada. E, portanto, eu noto da parte dos decisores que eles preocupam-se mais com aquelas obras em que, se não fizerem nada, podem ser responsabilizados do que com a questão sísmica que ninguém sabe quando é que vem. E, por exemplo, no Instituto Superior Técnico, há uns anos, nós fizemos a avaliação da resistência sísmica de alguns viadutos. 2 deles tinham claramente um parecer negativo no sentido de que não poderiam aguentar a ação sísmica para a qual deveriam estar projetados. Onde é que eram? Eu não posso dizer, peço desculpa, porque senão não sei bem quais são as reações das pessoas aqui. Mas o que eu sei é que os relatórios têm cerca de 15 anos e estão na gaveta e nunca ninguém fez nada. Até há um caso engraçado de um desses viadutos que tinha um problema de corrosão, que no médio e longo prazo transformava-se num problema de segurança. E, portanto, esse viaduto foi reforçado para as cargas verticais, porque a corrosão dos cabos de pré-esforço poderia fazer ruir o tabuleiro da ponte, mas nunca foi reforçado para resistir a um sismo. Portanto, as atitudes são diferentes porque as consequências vêm em prazos diferentes. Portanto, eu genericamente tenho a impressão que a percepção que tenho é que as nossas pontes para ações de natureza de mais de curto prazo, em que os defeitos se possam ver mais depressa, ache-se. Mas para os problemas de longo prazo, e o sismo nem sequer é um problema de longo prazo, pode ser amanhã, pode ser antes do programa acabar, nós não sabemos. Mas, digamos, é uma coisa que, digamos, quem decide pensa que não vai influenciar a opinião pública até às próximas eleições, estes problemas ficam normalmente postos na gaveta indefinidamente. Quando vamos ao parque edificado, isto ainda é pior, porque a nossa legislação, a legislação que obriga ao cálculo sísmico dos edifícios e das pontes, na era moderna, data de 1958. E, portanto, genericamente, o que é feito de 1960 para cá, é feito com umas certas obrigações de conferir resistência sísmica. Há uma lei que obriga a partir de 1960, não é? 58, portanto, construções a partir de 60. Mais ou menos é quando surge o betão armado, não é? Não, o betão armado já vem antes, pelo menos. Quer dizer, ele já existia no princípio do século, mas eram meia dúzia de construções. De uma forma mais generalizada, se calhar a partir da década de 40. Mas, portanto, já existia antes. Mas o que acontece é que, hoje em dia, quando se faz uma obra de reabilitação de um edifício, o que a lei diz é que não tem que se respeitar legislação superveniente, portanto, posterior à construção original. Isto significa que o grau de exigência de resistência sísmica de um edifício, por exemplo, na década de 1940, era 0. Não tem que ter resistência sísmica nenhuma. Não quer dizer que não tenha, mas não tem que ter. E hoje, quando fazemos uma obra de reabilitação de um edifício desses, o que a lei diz é que o edifício pode continuar com resistência sísmica 0. Espera aí.
Então aqueles prédios todos que estão a ser recuperados Isto é um desastre. nas avenidas novas, em Pois toda a Lisboa, é em toda a absolutamente Lisboa, um desastre. que nós São vemos que armadilhas fica para a matar parte pessoas. de fora e o miolo por dentro está aí todo. São isso é armaduras construído- para matar, armadilhas para matar pessoas. É o que isso é. Mas Esse- eles depois são vendidos muito caros, como Ah, se fossem novos. mais de 1 milhão de euros, às vezes um apartamento. Eu ainda hoje estive num prédio desses, em que vive um casal idoso, pai de um amigo meu, e aquilo é um perfeito desastre. E é tudo legal. Ou seja, os É edifícios... legal porque eles só têm que cumprir a lei anterior a 58. Porque a lei atual Porque aquele prédio, de a matriz 2012 daquele prédio diz é que não de tem que 58. no que diz respeito. O que a lei diz é que nas obras de reabilitação não é preciso respeitar a legislação superveniente à construção original. Portanto, se o edifício é anterior a 1958, o grau de exigência é 0. Mas mesmo quando destroem, quando fica todo o miolo todo destruído por dentro... Não. e Isso vão é um fazer- edifício novo. Isso é um Mas edifício fica novo. só as paredes. Quando Não. ficam só as paredes, nós vemos muitos Não. edifícios assim. Sim, mas aí quando se faz isso, vai fazer por dentro uma construção nova. Tem que obedecer à legislação das construções novas. Aí já é menos risco. Não, aí é com qualquer construção nova. Pode, se estiver bem feito, de acordo com a legislação atual, eu acho que o risco é baixíssimo. Portanto, então, o problema é naqueles que é pintura e não se muda as Exato, partes. não é só, porque na construção nova há um problema. Fazem-se casas de banho novas. Exatamente. Mas na construção nova, parquet. Fátima, o problema é que não há fiscalização. E, portanto, qualquer engenheiro sabe ou pode poupar dinheiro fazendo um edifício sem resistência sísmica. E poupa algum dinheiro com isso e há lucro com isso. Mas as pessoas que têm consciência... Não há fiscalização? Não Então há, não há fiscais da Câmara, nos nem edifícios nada? correntes não há. Há nas grandes obras do Estado. Agora, as obras correntes, o edifício de habitação e de escritórios do dia-a-dia, não há essa fiscalização. Então ficamos nas mãos da boa-fé ou do construtor? Era exatamente isso que eu ia dizer. Fica nas mãos da boa-fé, da competência e da honestidade dos intervenientes no processo construtivo. Porque o que o Estado faz é dar às pessoas as ferramentas para fazer bem. Quem quiser fazer bem, faz bem. Quem quiser fazer mal, faz mal. Não há controle e, portanto, nós, em Lisboa, podemos ter edifícios ótimos, de primeiro mundo, com boa resistência sísmica e ao lado ter uns baralhos de cartas. E depois nem os conseguimos distinguir. Mesmo novos? Mesmo novos. Mesmo novos. Acabadinhos de fazer. Sim, mas de qualquer forma, os estudos que existem sobre o impacto de um futuro sismo indicam que a imensa maioria das potenciais vítimas estarão nesses edifícios antigos que não tinham resistência sísmica. Agora, isso não quer dizer que os edifícios novos sejam todos bons, em média são melhores, mas vai haver exceções. E mesmo nos edifícios antigos também há edifícios que têm resistência sísmica, mesmo sem terem sido construídos com esse objetivo. Nós vemos alguns monumentos resistiram, pelo menos parcialmente, ao sismo de 1755. E há obras feitas, por exemplo, com pedra aparelhada, em que a pedra era cortada em paralelepípedos. Isso fica, mesmo sem cálculo sísmico, uma obra feita com esse tipo de alvenaria é melhor do que uma alvenaria desarranjada em que as pedras são postas aleatoriamente nas paredes. Portanto, há fatores que, mesmo sem cálculo, melhoram e pioram a resistência sísmica dos edifícios. Mas o problema é que nós, neste momento em Lisboa, temos obras a decorrer imensas obras de reabilitação e que, na sua maioria, são umas armadilhas para matar as pessoas que vão para lá viver. Muito bem. Isso está a ser feito, e desculpe só dizer mais uma coisa, com perfeito conhecimento das autoridades. Muito bem. Deixe-me agora abrir aqui o debate à plateia. Está aqui o Presidente da Câmara de Viseu e traz aqui um problema que não é de uma ponte, mas que é o problema do IP3. Uma estrada da morte e que é, neste momento, uma guerra, uma causa para que se mudem as coisas. É isso mesmo, Fátima. Antes de mais, boa noite a todos. O IP3 é uma estrada que é construída numa determinada altura, tem 19 mil veículos por dia e, só para fazer a contabilização, desde a sua construção até agora já morreram 197 pessoas nesta estrada. E, portanto, se isto não é uma prioridade para o país, o que é uma prioridade para o país? Mas o mais grave não é isto, obviamente que é muito grave. Grave também é que há várias décadas, pelo menos há 2 décadas, que se fala da construção da autoestrada Viseu-Coimbra, que já chegou a ter um traçado definido. Aliás, com o anterior governo chegou a haver um acordo entre os autarcas para a Via dos Lucros. Entra um governo novo, como é habitual nestas coisas que deviam ter continuidade, meteu na prateleira este projeto, mas, independentemente da estrada nova, não se faz manutenção. Não há manutenção no IP3. Eu desafio a passar agora. Hoje, a esta hora, quando eu regressar a Viseu,
estes 300 km, o mais provável é encontrar nevoeiro no IP3, estará seguramente a chover e eu não consigo saber se estou na estrada ou não estou na estrada. Já não se faz uma marcação da via há imensos anos. Aliás, até Crescerva. É inacreditável, é inacreditável. Se formos ver a sinalética... Isto pertence a quem? Qual Isto é as Infraestruturas de Portugal, que deveria fazer a manutenção. Se não há uma previsão de quando é que vai ser feita a estrada nova, pelo menos em respeito por aqueles que utilizam diariamente aquela via, a manutenção devia ser feita. Repare, se for lá, ainda encontra placas que arderam nos últimos incêndios que ainda não foram substituídas. Verificará que há placas que à noite não têm visibilidade. Ora, isto é o mínimo. A grande parte daquela via hoje tem um separador central em betão. Não tem placas refletoras. Eu não sei muitas vezes quando é que já estou a ir para cima do betão. Portanto, eu acho que isto é imoral, não é? Porque quantas vidas mais se têm que perder para se fazer a manutenção? Enquanto não se constrói a estrada nova, Viseu-Coimbra... E o Sr. Presidente conhece aquela estrada muito bem, porque é dali... Eu chego a fazê-la 3, 4 vezes por semana. Ora bem, mas alguém que não conhece a estrada e que a tenha que fazer... É um risco enorme, não é? É um risco enorme. Muito grande. Desde que foi construída a barragem da Agueira, nós temos muito nevoeiro naquela zona. Portanto, a probabilidade de encontrarmos más condições de circulação naquela estrada são enormes. Agora, desde um piso irregular onde é fácil fazer aquaplaning. Aliás, eu até pedi agora recentemente, na semana passada, tenho feito tantas demarches, o próprio Ministro não me tem recebido para falar sobre este assunto, mandei uma carta à Prevenção Rodoviária Portuguesa, perguntando se há alguma auditoria feita sobre aquela estrada. Eu gostava de conhecer essa auditoria, para saber quais são os pontos mais negros, para que ela seja sinalizada como deve ser. Enquanto não se constrói a estrada nova, eu acho que em nome das pessoas que circulam ali todos os dias... Está em projeto alguma estrada nova? Que eu saiba, ainda não há nenhum projeto, porque havia uma lógica de concessão, construção e exploração, daquela que se chamaria a Via dos Duques, que ligaria Viseu a Coimbra. Depois essa via ficou ali a marinar. Há pouco tempo, para aí há 3, 4 meses atrás, as Infraestruturas de Portugal quiseram ouvir as autarquias sobre um eventual traçado a sul, que iria sair mais ou menos de Santa Combadão e que iria aproveitar a A13, que é que vai sair a sul de Coimbra, que é de facto uma autoestrada com pouco movimento. Até teria uma vantagem, é que desencravaria aqueles territórios todos do interior, estes territórios que agora foram flagelados pelos incêndios, e seria mais ou menos um traçado em que toda a gente estaria de acordo. Mudam os governos, mudam-se as vontades. Bom, a verdade, e, portanto, é que isto, o além continua. de não haver essa projeção de uma nova estrada, temos o IP3 sem manutenção praticamente nenhuma. Sim, essa é que é a realidade. O Sr. Ministro há dias disse que ia abrir um concurso de 2,4 milhões de euros para a manutenção. Sabe para que é que serve este dinheiro? Para 2 taludes que há 4 anos estão por reconstruir. Há pelo menos 2 troços no IP3, onde as 2 faixas estão reduzidas a uma por 2 taludes que caíram. Portanto, esta obra que vai ser feita não tem a ver com regularização de piso, não tem a ver com sinalética, não tem a ver... Eu até já disse, eu até estou disponível, o município de Viseu até está disponível para ir fazer a pintura da estrada e colocar a sinalética na parte que lhe diz respeito. E seguramente que os meus colegas também. Se o Estado Central se demite das suas responsabilidades, provavelmente temos que ser nós também a assegurar, porque esta questão que os seus engenheiros aqui falavam é real. Nós hoje temos que nos preocupar mais com a manutenção, porque temos muitas vezes, nós passámos aquela fase em que era preferível deixar cair e construir novo porque havia fundos comunitários. Hoje já não há. Estas obras já não têm fundos comunitários. Portanto, nós temos que apostar na manutenção. Temos que ter prioridades. Está o tal plano estratégico que falava há pouco o Sr. Bastonário. O IP3 tem que ser um deles. E neste momento, até porque nesta onda de fazer pelo interior, não é? Porque o interior precisa, e estamos consciencializados disso, de ser olhado com outros olhos, o IP3 tem que ser uma prioridade. Eu vou pedir-vos 53 segundos para um pequenino intervalo e volto já. 53 segundos. Contem. Depois de empatarem na primeira mão, nesta segunda mão, Manchester United e Sevilha têm nos pés a passagem à próxima fase. We are confident that over 2 legs we can do it. Quem ficará de mãos e pés atados? Oitavos de final da Liga dos Campeões. Segunda mão. Manchester United, Sevilha. Amanhã, em direto às 19h45, na RTP1. Este jogo é-lhe oferecido por
Nissan e Mastercard, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Cá estamos de novo no auditório da Fundação Champalimau. Bastonário, este caso do IP3 é um caso realmente de falta de estratégia, mas também de falta de manutenção. Eu não passo lá. Não passa lá porquê? Não passo lá. Eu, para ir para Viseu, faço mais uns quilómetros pela A1, depois viro à direita e vou por cima. Tenho medo. Medo, relativamente. A palavra porque não é medo. só nós, é os outros. Noite, não é? E de noite, vou-lhe dizer, ainda pior. Eu não passo naquela estrada. Portanto, precisamos aqui de uma prioridade muito forte para o IP3. Isto é uma coisa transversal ao país. Diga? Já lá ia ficando. Já lá ia ficando? Sim. Ou ia passando para outro mundo, mas ia tendo um acidente por causa da falta de sinalização, ia tendo um acidente que ficava lá. E mais uma vez é curioso também, todos os governos sabem disto, mas também ainda nenhum fez nada por isto. Isso é curioso. É uma questão de prioridade. É só uma questão de prioridade. Mas há aqui uma prioridade, são 190 mortos nesta estrada. Se calhar precisam de ser 300, precisam de ser 400. Tem que haver um número maior. Pois, não sei. É dramático, de facto, porque esta falta de acompanhamento resulta também de essas prioridades, de uma definição ética, não é? Exatamente. Isso é grave. Sr. Presidente da Câmara de Mafra, os seus carrilhões esta semana, os carrilhões do convento, ficaram bastante em risco e tiveram que ser escurados. Isto significa que durante estes anos os carrilhões não têm sido observados, tratados, não tem havido manutenção. Boa noite, Fátima, boa noite a todo o auditório. Dizer que vale a pena contextualizar a questão dos carrilhões de Mafra porque ela remonta a 2004. Em 2004 começou de facto esta saga, que vem, como hoje já aqui foi amplamente debatido, de uma falta de manutenção. O que é que aconteceu? Todas as asnas em madeira dos carrilhões apodreceram. Apodreceram por falta de manutenção. E à data, em 2004, foi decidido pela Direção-Geral do Património Cultural colocar uns suportes metálicos, uns escuramentos, como se diz tecnicamente, na base de todos os sinos, para que os sinos não caíssem, porque lhes faltava o suporte superior. Certo é que 10 anos envolvidos, depois de muitas insistências com os vários governos, e verdade seja dita, só 10 anos depois é que houve um grito de alerta a nível internacional, grito esse dado neste caso, na pessoa do professor Guilherme de Oliveira Martins, através do Centro Nacional de Cultura, onde a Europa Nostra declarou os carrilhões de Mafra como um dos 6 bens em maior risco em toda a Europa. E foi, de facto, esse grito que nos ajudou a dar um passo seguinte. Os carrilhões fazem parte do convento, que é só uma das obras maestras do grande Prémio Nobel, é verdade, José Saramago. Foi o convento, o palácio, o convento e basílica de Mafra que deram o mote a José Saramago para, de alguma forma, sustentar o Prémio Nobel. Mas também é um monumento que tem cerca de 400 mil visitas por ano, que é muito relevante. É o terceiro monumento nacional, falo de Palácio Nacional, com maior visitação. Diariamente estão centenas de turistas, milhares de turistas que acorrem a Mafra para ver a magnífica biblioteca, que é uma das mais bonitas do mundo. Portanto, dizia eu, é necessário remontar a 2014 para que este grito, de alguma forma, despertou à data o anterior governo. Certo é que, um ano depois, foi desbloqueada a verba dos 2 milhões de euros para fazer a intervenção dos carrilhões. Nesse mesmo ano, 2015, foi lançado o concurso, em 25 de setembro de 2015. Hoje estamos em dia 12 de março neste caso 2018, e ainda não há data para início de obra. Portanto, aquilo que foi aqui explanado, dizendo que é uma questão de prioridade por falta de dinheiro, o dinheiro está e foi disponibilizado em 2015. E há uma clara incapacidade. Eu queria dizer incompetência, mas não vou dizer. Sr. Presidente, mas está disponibilizado no papel?
ou existe mesmo? Onde é que está o dinheiro? O dinheiro foi transferido para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural. Já existe Existe mesmo. dinheiro. Não tem existido é capacidade, por motivos vários. Devo partilhar hoje também com o auditório que recebi uma chamada, meramente por acaso, direi eu, antes de entrar, da senhora Diretora-Geral do Património, a dizer que finalmente entraram os ditos papéis que estão em falta, que ninguém sabia onde estavam, mas que entraram hoje no Tribunal de Contas por forma a obter o visto tão rápido quanto possível. Não foi a revista Visão, como foi aqui assim já hoje também partilhada, mas através da senhora Diretora-Geral parece que deram entrada hoje os célebres papéis que faltam para que o Tribunal de Contas possa emitir o visto para que depois a empresa a quem está adjudicado possa entrar em obra. E esse dinheiro é suficiente neste momento ou a obra já agravou? O dinheiro é suficiente. O Estado já se agravou? Não. O dinheiro é suficiente. O que aconteceu nos últimos dias foi uma questão de segurança de pessoas, segurança de bens. Porquê? Porque ao fim de 14 anos, e os seus engenheiros atestarão, a estrutura que estava a suportar os carrilhões, alguns deles com 12 toneladas, entraram em fadiga técnica e entraram em corrosão, para que todos nós percebamos o que estamos a falar. Essa corrosão fez com que alguns dos sinos, com as rajadas de vento que aconteceram nos últimos dias, as condições meteorológicas adversas, entrassem em risco de cair. Por isso mesmo houve necessidade de, em colaboração com a Direção-Geral do Património, se fazer uns perímetros de segurança para que as pessoas, que são milhares delas, que diariamente por ali passam, possam circular em segurança. Eu recordo-me de uma obra há uns anos largos, cerca de, também talvez 14, 10 anos, não sei, mas era no órgão. Fátima, está-me a dar uma dica magnífica. Nós temos um conjunto que é o único também em termos mundiais de 6 órgãos históricos construídos por 2 grandes portugueses, o António Pérez de Fontanes e outro também, mestre organeiro, que é o único local do mundo, direi eu, que toca os 6 órgãos tanto em simultâneo. Não existe tanto em todo o mundo. Esses órgãos foi terminada a sua requalificação há 10 anos. Portanto, não aconteceu tudo ao mesmo tempo, foi um processo que durou também cerca de 7, 8 anos. Portanto, os órgãos são da origem do convento? Sim, são do século XVIII. São do século XVIII. Órgãos esses que, terminada a sua requalificação, até hoje não tiveram qualquer tipo de investimento em manutenção dos mesmos. E recebemos recentemente tanto o alerta do mestre organeiro, o mestre Dinarte Machado, a quem aproveito para saudar também publicamente pelo grande trabalho que fez, dizendo que os órgãos, dentro de poucos dias, se calarão também. Lá está mais um caso, eu diria, com grande criticidade, que, dentro em pouco, com a falta de manutenção, vamos também sofrer mais um revés naquilo que é o património cultural. Os órgãos têm sido afinados, têm sido vistos, até porque eles têm tocado. Fátima, certo, são 2 coisas completamente distintas. Uma é tecnicamente afinar o órgão antes de qualquer concerto. Outra é, como todos entendemos, como o nosso carro, por exemplo, ao fim de algum tempo temos que fazer uma manutenção, de facto, tanto mais profunda. E aquilo que se passa hoje em dia é a necessidade de investir 120 mil euros, de facto é um valor relativamente reduzido, face aos valores que estamos aqui a falar, são 20 mil euros em cada um dos órgãos para garantir a sua continuidade em termos de futuro. Eu devo dizer que no último ano, por exemplo, acorreram a Mafra milhares de visitantes nacionais e internacionais só para ouvir os 6 órgãos, porque, tanto pela sua unicidade. E nós não podemos, num país que diz que um dos vetores fundamentais é o vetor do turismo, em particular o turismo cultural, desprezar, de alguma forma, ignorar, maltratar, não cuidar destes nossos ativos estratégicos, eu diria que é criminoso. Portanto, mais uma vez, gostava também de deixar aqui uma nota que tem a ver com o seguinte. Naturalmente que, enquanto Presidente de Câmara, tanto estou Presidente de Câmara, como costumo dizer, preocupa-me aquilo que é um bem que está no meu território. Mas a dimensão do Palácio Nacional de Mafra, com um palácio, uma basílica, uma tapada, de facto é um bem nacional. E é isso que me move hoje também, dar hoje aqui o meu testemunho. O senhor sente que não é visto como tal, como um bem nacional, como está demasiado circunscrito ao seu concelho, portanto não é visto pelo país como um bem de todos?
Eu penso é que as tutelas, neste caso eu não estou a criticar exclusivamente este Governo, que fique bem claro, sim, todos, porque tem sido transversal, claro, como disse, desde há 14 anos esta parte. O que nós temos sentido é um abandono total do património em detrimento de outras prioridades que naturalmente serão justificadas, mas esta, na nossa opinião, salvo melhor opinião, mereceriam cuidados diferentes. Vítor Coias, está aí ao seu lado, é um cidadão preocupado com o património. Não é caso único, mas os carrilhões de Mafra dão pena, não se olhar por eles, mas não é caso único no património nacional. Sim, infelizmente, aliás, primeiro boa noite a todos, obrigado pelo convite de estar aqui presente. De facto não é caso único, infelizmente, e talvez não seja o caso mais grave, enfim, digo isto um pouco contra a vontade aqui do Sr. Presidente, uma vez que tem o dinheiro, já tem o dinheiro, é um caso também raro, já ter o dinheiro, é só uma questão de o mobilizar, mudar de uma conta para a outra. Porque eu penso que o problema básico que nós temos aqui debatido é uma manta, como uma manta que, quando se puxa para cima, destapa os pés, e quando se tapa os pés, destapa os ombros e o peito. E, portanto, tem que se arranjar uma manta maior, porque, de outra forma, por mais prioridades que haja... Mas o senhor acha que é só isso, ou há também alguma falta de ética até? Porque à margem do dinheiro há pouco cuidado, há pouca atenção, ou há até mais atenção a monumentos que estão mais próximos da capital. Como é que o senhor lê essa falta, essa manta que não chega para todos? É só por dinheiro? É, sobretudo sobre o modelo de crescimento económico que nós estamos a seguir, que é um modelo que não gera riqueza suficiente para fazer face a todas as necessidades. Portanto, quando se estabelecem prioridades, como o orçamento não é suficiente, ele vai faltar num sítio qualquer. E quais deveriam ser as prioridades, no seu caso? O que é que o senhor acha? Que entende que, neste momento, as prioridades têm sido as pessoas, não é? Bom, o que me parece que se torna necessário fazer é repensar o modelo de crescimento económico que nós temos. Mas eu não sou economista, sou engenheiro civil, não me preocupam, enfim, em primeiro lugar, essas questões. Preocupa-o salvar o património? Preocupa-me, sobretudo, as questões relacionadas com o património. E nós estivemos aqui a falar, desde o início, praticamente com maior relevância, sobre as pontes, e existem várias pontes que são património. A ponte de Maria Pia, no Porto, é património desde 1998, salvo erro. Em 1990 tiveram cá os americanos para também considerar essa ponte como uma referência a nível internacional, como um marco internacional da engenharia civil. A ponte da Arrábida, que foi classificada como monumento nacional há poucos anos. Essa já é do Edgar Cardoso, creio, não? Do professor Edgar Cardoso, que tive a felicidade de ter também como professor. Mas, portanto, a própria ponte 25 de Abril, que fez há pouco tempo 50 anos, e que não é monumento nacional, mas se calhar um dia virá a ser, mas já ganhou um prémio, e devo dizer que para uma ponte com 50 anos, portanto uma cinquentona, não está nada mal, e ganhou o prémio da ponte mais bonita, agora dão da ponte mais bonita da ponte mais bonita da Europa. E, portanto, a questão eu acho bem, e digamos que mais do que isso, também não tem grande peso, ponha 20 anos em cima dos 50, e também acho que também hoje em dia não é muito. Mas eu queria aqui chamar a atenção que existe um outro património que está de certeza mais ameaçado e tem mais significado em termos do valor para o país do que tem o património representado pelas pontes ou o Convento de Mafra, que são os nossos centros históricos. Os nossos centros históricos têm estado submetidos a uma pressão muito grande do negócio imobiliário e têm sido feitas intervenções em edifícios históricos e em centros históricos que são intervenções que resultam lesivas do património.
O Mário Lopes referiu aqui bem a questão da segurança sísmica desses edifícios. No caso da Baixa Pombalina, essa, digamos, é uma ocorrência com que nos estamos a debater e é motivo forte de preocupação, porque os edifícios, para além daquilo que referiu o Mário Lopes, não só não têm que cumprir a legislação atual que garante a segurança dos edifícios, a exigência que se faz no regime simplificado de reabilitação urbana é de não reduzir a resistência dos edifícios. No entanto, muitas das intervenções que são feitas dão origem à redução dessa resistência. Portanto, não só não tem à partida a resistência que devia ter função da tecnologia construtiva utilizada para o construir, como também essa redução, essa resistência é prejudicada em muitos casos. Olha, nós estamos aqui a ver, eu penso que o realizador está a meter no ar neste momento o Forte de São Julião da Barra, não é? Não. Como é que se chama este forte? Santo António da Barra. Santo António da Barra, isso. Foi aqui que o Salazar caiu da cadeira, não é? E que está neste estado. Sim, eu conheço bem esse caso. A associação que represento está da origem dessa iniciativa de se fazer de se tomarem medidas, de haver uma exigência de intervenções. Mas volto a dizer... Mas isto foi em poucos anos, porque aí há uns 8, 10 anos, o Forte até era utilizado. E em poucos anos foi vandalizado, abandonou-se. O Forte era utilizado pelo Instituto de Odivelas, como casa de verão das meninas do Instituto de Odivelas durante muitos anos. Mas estamos outra vez perante um caso concreto, um caso pontual, que não é em si motivo de uma preocupação fundamental. Eu, como digo, preocupo-me mais as intervenções que são feitas nos centros históricos, nos edifícios históricos das nossas cidades. Mas há imensos centros históricos reabilitados por todo o país, estou-me a lembrar, Guimarães, Viseu, Caminha, há centros históricos maravilhosos. Maravilhosos. Olha, estes são os azulejos do Forte, que também já estão todos escavacados. São, de facto, portanto, o senhor preocupa-se com o centro histórico, mas está a referir-se ao centro histórico de Lisboa, é isso? Estou-me a referir ao centro histórico de Lisboa, ou do Porto, ou de outras cidades em que tem havido intervenções maciças de reabilitação que não dão garantias, não têm qualidade suficiente para assegurar a manutenção do valor dessas construções. O valor cultural, o valor histórico dessas construções. Porque em muitas das intervenções o que se faz vai afetar elementos dessas construções que lhe dão valor enquanto património cultural construído. Pois. Portanto, coloca-se a questão de, justamente, e por isso é que eu referi há pouco o modelo de crescimento económico que nós estamos a seguir, que é um modelo que tem sido baseado no setor imobiliário e no turismo, e sabemos que esses setores, aliás, ainda outro dia li um artigo do Joseph Stiglitz, em que justamente ele, em relação ao negócio imobiliário, em particular na sua vertente especulativa, diz que em parte nenhuma do mundo ele gera um crescimento sustentável. Antes, pelo contrário, não só não gera esse crescimento sustentável, como também promove uma maior divisão das diversas camadas sociais. Claro. Porque nos centros históricos o que tem acontecido é que os habitantes tradicionais acabam por ser despejados e os preços praticados são de tal maneira elevados que nem sequer a classe média, ou mesmo a classe média alta portuguesa, tem possibilidade de chegar a esses prédios. Já aqui tenho feito programas também sobre essa matéria. Se me dá licença, Sr. Engenheiro, venho novamente aqui acima. Engenheiro Tiago Abcacis. Bem, isto temos que conciliar, porque o turismo neste momento é o nosso petróleo e é preciso conciliar tudo isto, não é? Mas estas prioridades que aqui estamos a falar, pelo menos na manutenção, tem que ser feita a manutenção. O que é que pode fazer a cidadania para... Os autarcas estão aqui, há 2, e todos eles por todo o país, neste momento, estão também a elencar os seus problemas nos seus concelhos. Mas o que é que a cidadania deve fazer para que essas prioridades sejam tomadas?
eu como cidadão, e não como engenheiro, mas como cidadão e conhecedor que sou de algumas situações gritantes de falta de manutenção e de degradação do património, e não só do património, mesmo de infraestruturas que são necessárias para que o país funcione, e estamos a falar nas pontes, acho que como cidadãos devemos exigir mais dos nossos governantes. Criar associações, como a associação a que pertence, por exemplo, o Vítor Coias, juntarem-se, agregarem-se, criarem associações de defesa? Sim, e não só, quer dizer, mesmo dentro das áreas profissionais de cada um de nós, e nós engenheiros nesse particular temos uma responsabilidade acrescida, temos que pressionar, temos que aparecer, temos que mostrar insatisfação. No caso da Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros tem-se pronunciado sobre os temas candentes da atualidade e sobre estas questões, sobre a necessidade, de facto, de dar valor à engenharia, de criar prioridades de manutenção, não é? Prioridades de manutenção, exatamente. Mas também não podemos fazer muito mais. Eu só gostava, por causa desta questão da engenharia, e também porque sinto, como acho que todos sentimos um bocado, que a questão da segurança estrutural, e pelo menos 3 de que estamos aqui somos engenheiros especialistas de estruturas, tem sido muito descurada. Gostava só de dizer uma palavrinha sobre um aspecto que é o seguinte. A ponte sobre o Tejo é uma estrutura metálica, e é uma importante estrutura metálica em Portugal. Portugal não tem hoje um regulamento de segurança de estruturas metálicas. Não tem. E não tem porque, pelos sucessivos governos, desde 1910, que há um regulamento de estruturas metálicas europeu, traduzido para Portugal, adequado às características específicas deste país, que jaz, algures, não sei onde, provavelmente dentro do Ministério das Obras Públicas. Então quais são as consequências disso para a ponte? Cada vez que se fizer manutenção na ponte tem que se chamar os ingleses? Cada vez que se faz a manutenção na ponte tem que se usar um código estrangeiro. Os ingleses, neste caso, é que são os que construíram a ponte. Os americanos. Tem que se usar um código estrangeiro. Mas por puro desleixo. Os engenheiros fizeram todo o seu trabalho. Traduziram, adaptaram este código de estruturas metálicas, como também os códigos de betão armado, de fundações, de engenharia sísmica, tudo isso foi adequado. Ficou pronto em 1910. Houve uma sessão pública no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde esses códigos foram apresentados. Isso já nos anos? Ainda não está. 2010. Estamos há 8 anos. Sim. Esses códigos europeus, em 2020, vão ser atualizados. Ainda não adotamos o de 2010. Ainda não adotamos os de 2008. Os de 2008. Mas os engenheiros não chamam a atenção dos poderes públicos? Fizemos tudo o que tínhamos a fazer, ficou quieto. Porque estas coisas têm consequências, e consequências gravosas. Tem consequências. A forma como são olhadas estas questões de engenharia estrutural não interessam nada. Engenheiro Mineiro Aires. Eu gostava só de citar aqui um exemplo que se passou comigo e passou-se com um senhor Presidente da Câmara, peço desculpa, mas não foi nenhum destes, foi em Lisboa. Eu, uma vez, ia na segunda circular, e na segunda circular normalmente circula-se rápido, mas havia um engarrafamento. Depende. Eu, por acaso fiquei estacionado debaixo de uma ponte pedonal. Ponte pedonal em frente ao Colégio Alemão, posso dizê-lo. Parado, olho para cima, olho para o tabuleiro da ponte e vejo, não era uma fissura, era uma fenda, um rasgo no tabuleiro. O senhor pensou, como é que eu vou sair daqui rápido? Eu me assustei, não ia cair naquela altura, felizmente, e cheguei ao escritório, escrevi um fax, pedi não, isto era na altura dos faxes ainda, escrevi um fax para o Presidente da Câmara de Lisboa, alertando para aquela situação e tal, e dizendo que até tinha sido o projetista daquela obra e que estava preocupado e que ela devia ser interdita. Passou-se uma semana, nada. No fim de uma semana, outro fax. Mais uma semana, nada. Isto foi
todas as semanas eu mandava faxes, exatamente o mesmo, e ao fim de 2 meses e meio veio uma resposta: agradecemos o seu comunicado, se estiver interessado dirija-se ao Sr. Engenheiro não sei o quê para saber o que se passa. E pronto. Portanto, ninguém lhe telefonou. Depois aquilo, o senhor eu acho que mais 2 meses depois foi... O senhor foi projetista da obra. Foi o senhor debaixo daquilo... Não ligaram nenhuma, nem sequer interditaram a obra. Onde é que fica esse viaduto? Ainda lá está? Ainda lá está, não, mas já foi intervencionado. Já foi reabilitado, já foi reforçado, já foi... Pois, mas é assim mas que isto as coisas funcionam. Porque quando eu falo em prioridades, é isto que eu quero dizer, é que para o Presidente da Câmara da altura, que não era o engenheiro Nuno de Cassis, porque esse eu sei que teria ido lá de imediato e resolvido o problema, aquilo não era prioridade. Não era prioridade. Pois. Nem sequer interditou a passagem. Carlos Mineiro Baixo? Eu só gostava de acrescentar aqui uma coisa. Em relação aos sismos, em relação à reconstrução do edificado. Não fique com a ideia que quem vive nestas habitações ou nestas zonas tem um risco iminente. Agora há aqui uma questão... É porque há áreas que têm mais risco do que outras. Não, e há mais áreas com mais risco que outras e, sobretudo, há construções com mais risco. Quer dizer quais são essas áreas? Ou tenho que perguntar aqui ao engenheiro Mário Lopes? Eu só gostava era de acrescentar uma pequena coisa, que é o seguinte: nós estamos a assistir a um problema que tem a ver com a defesa do consumidor, que é uma habitação ou um edifíciozinho é reabilitado. Num teve um promotor que é consciente e mandou fazer um reforço sísmico, um cálculo sísmico, entregou aqui no engenheiro e disse: faça como deve ser feito. O outro fez uma operação de mera cosmética, pintou por fora, pôs umas placas de gesso cartonado por dentro para não me levarem a mal, para tapar tudo, pintou tudo com umas cores quentes e, portanto, o mais curioso é que os critérios de avaliação presidem isto, avaliam uma pelo mesmo preço da outra. E o consumidor, quando vai comprar a casa, está a comprar gato por lebre um e o outro está a comprar lebre. Ninguém fiscaliza, porque o consumidor soubesse... E pior ainda, uma coisa que nós vimos defendendo há que tempos, tem os que engenheiros, uma ficha técnica que tenha lá chapado toda a história do edifício, como é que foi construído, quem é que o fiscalizou, quem é que o construiu, quem é que viu, isso está tudo conforme. E, portanto, e foge-se a isso. Poder pedir e mais ainda, Fátima, é bom que se saiba que qualquer engenheiro hoje que está a trabalhar numa coisa destas ganha 700 ou 800 euros, que é vergonhoso, porque quem ganha nestas coisas todas, as margens de comercialização, vão para as imobiliárias. E, portanto, qualquer engenheiro destes que ouse levantar uma questão destas é posto na rua, porque no outro dia arranja um a 650 euros. Isto é o panorama que a engenharia portuguesa tem hoje. É exatamente este. Olha, eu vou fazer um programa sobre os salários que se estão a pagar. Exatamente. Olha, isso era um ótimo tema. Já hoje decidi isso, porque de facto é uma questão candente. Eu tenho aqui na minha mão, engenheiro Mário Lopes, um folheto, prepara a sua casa para um terremoto, um guia prático, que ensina-nos como devemos fazer obras, como devemos ter as coisas em casa de forma a que não nos caiam em cima e, enfim, alguns ensinamentos práticos. Como é que isto está a ser distribuído? Olha, e agora deixe-me dizer como é que apareceu. Isto é um projeto financiado pela União Europeia, em que tem instituições de Portugal, da Itália e da Islândia, e de Portugal é o Instituto Superior Técnico e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, digamos, isto consiste em ensinar às pessoas precauções que podem tomar dentro de casa para reduzir os riscos. Porquê? Porque mesmo que uma construção seja bem feita para resistir a sismos, ela é feita para não colapsar, mas não pode ser feita para não vibrar. Pode, mas em circunstâncias muito especiais. E, portanto, se as casas vibram, os móveis podem cair, Tudo vai vibrar mesmo que a casa não caia. Exatamente. Não, e se você estiver a dormir num quarto em que ao lado há um roupeiro que não está preso à parede e lhe cai em cima, pode-lhe partir os ossos e... Ou um candeeiro, ou... Não se riam, porque isto é muito sério. E, portanto, nós... Neste projeto, este projeto tem a sigla inglesa No Risk, que significa conhecer o risco, que é para ensinar o próprio cidadão comum a fazer alguma coisa por si próprio. Quando aqui diz, por exemplo, manter as camas afastadas das janelas. Porque os vidros partem-se e caem em cima das pessoas. Eu, por exemplo, quando há 30 e poucos anos, quando casei, fui para uma casa em que o quarto de casal não tinha armário. Eu quis arranjar um armário que não me caísse em cima, porque eu tenho a certeza que com um sismo, se aquele armário caísse, eu
ia-me embora. E não era com o sismo, era com o armário. Portanto, a mobília é um dos problemas grandes nos terremotos. Pode ser. Pode ser. Portanto, o que interessa, mas ouça, isto resolve-se a custo quase zero. Arranja uma peçazinha metálica em forma de L, prega o armário, prega a parede e pronto. E o armário já não cai. É evidente que há aqui um problema, é que se quiser mover o armário fica lá um buraquinho na parede e a sua esposa pode não gostar muito do buraquinho. Mas eu resolvi isso de outra maneira, para não deixar buracos na parede, fiz o armário até ao teto. E, portanto, se tiver aqui o chão, tiver aqui a parede e tiver aqui o teto, quando o armário faz isto, este canto batia no teto já não me caía em cima. Claro. Ou seja, quando o edifício cair, então não há nada a fazer, mas aí eu, pronto, tenho que me ir embora e acabou-se. Agora, se o edifício não cair, eu escuso de morrer por me cair o armário em cima. Você pode ter uma cozinha, começam-lhe a cair os copos, os pratos, etc. E se for um adulto ainda foge. Mas se tiver um bebê, uma criança, não, qualquer coisa... Os próprios eletrodomésticos que estão pousados em cima dos armários, não é? Pois, caso de pequenos começa tudo a cair. fornos, de pequenos fornos... Etc. Exatamente. E, portanto, este prospecto... Também, se me dá licença, aqui uma outra questão que é importante. Inspecionar as condutas de gás, água e rede elétrica. Isso já é um tipo de trabalho que o cidadão comum não pode fazer, tem que contratar um empreiteiro para fazer algumas coisas. Mas dou-lhe um exemplo. As redes de gás são uma potencial fonte de incêndios se ocorrer um sismo. Nos Estados Unidos, pode ir ao supermercado dos sismos, as pessoas podem digitar na internet Earthquake Store, e você vai a uma loja, compra um aparelho que lhe desliga, corta-lhe o fornecimento de gás sem intervenção humana se o edifício vibrar. Isso pode impedir incêndios. Ora, nós em Portugal devíamos ter isto ou à entrada dos edifícios, ou nas ruas, ou se não houver organização nenhuma, mesmo dentro da casa. Mas isso é uma peça pequena, presumo eu? Não, aquilo ainda custa umas centenas de dólares e obviamente teria que ser... Mas todos os prédios deveriam ter, automaticamente. Eu acho que isto devia ser obrigatório por lei e estar em todo lado, mas como em Portugal... E é possível estar, por exemplo, a cortar o gás do prédio todo de imediato? Sim, exatamente, e sem intervenção humana, ou seja, estabelece o nível de vibração a partir do qual se quer que o gás deixe passar. Cá estão as tais coisas que até desconhecemos, não é? Exatamente. Não, mas quer dizer, na América você vai ao supermercado comprar, arranja um montador e ele põe isto em casa. Ora, esta peça custa umas centenas de dólares, 500 a 1000 dólares. Se a gente pusesse isto à entrada dos prédios ou das ruas, isto para cada um custava uma ninharia e o risco de incêndio depois de um sismo diminuía-se muito fortemente. Você sabe, quando foi o sismo de 1755, Lisboa teve a arder durante vários dias. E não havia o gás. E não havia o gás, eram as velas, etc. Portanto, agora o que vai acontecer é as explosões de gás. Exatamente. E nós podíamos estar a tomar uma série de precauções para reduzir esses riscos e não estamos. A nossa ideia aqui é, já que as autoridades não assumem as suas responsabilidades e não fazem aquilo que deviam fazer, vamos tentar ensinar o cidadão comum a fazer alguma coisa por si próprio. Agora, este projeto, devo dizer que teve um bocado de sucesso, foi no fim, porque houve algumas juntas de freguesia que se associaram ao projeto, principalmente a junta de freguesia de Alvalade, onde nós tivemos intervenções nas escolas. E neste momento já há 4 juntas de freguesia que vão, a de Alvalade já distribuiu isto pelos habitantes de Alvalade, e há 3 outras juntas, a do Beata, do Lumiar e a do Arieiro, que já se prontificaram a pagar a impressão dos folhetos e a distribuí-los, portanto isto vai chegar às casas de 130 mil pessoas. Mas o objetivo era que chegasse ao país inteiro. Portanto, eu aproveito... Mas isto é uma ação do Instituto Superior Técnico. Não, deste grupo de instituições de investigação, que inclui o LENEC e uma instituição da Itália, que é o equivalente ao nosso IPE na Itália, que é o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, e o Earthquake Engineering Research Center da Universidade da Islândia. Estas instituições, as 4, fizeram este folheto. Isto é a tradução para português, que o original é em inglês. E ele está a ser distribuído neste momento a mais de 100 mil pessoas em Lisboa e nós gostávamos de continuar. Não temos dinheiro nenhum nem sequer para imprimir folhetos nem para os distribuir, mas se as juntas de freguesia ou as câmaras deste país estiverem interessadas, nós disponibilizamos o original para se poder distribuir em todo o lado. Está aqui. Juntas de freguesia e câmaras, municípios do país, distribuam isto a todos os vossos munícipes. Vejam se conseguem pagar essa distribuição, porque isto pode salvar vidas. Está aqui. Pronto. Senhor Presidente da Câmara de Viseu, há pouco pediu uma palavra e não lhe a pude dar. Faz favor. Eu tenho o privilégio de viver numa cidade que tem um risco sísmico dos mais baixos do país. Mas também quero dizer que, do ponto de vista da reabilitação urbana, muito se tem feito no país e com regras.
Eu prezo de que o trabalho que está a ser feito no Centro Histórico de Viseu está a ser feito com regras, privilegiando a reabilitação na verdadeira acessão da palavra. Mas a sua Câmara fiscaliza a obra? Sim, nós temos uma sociedade de reabilitação urbana onde essa competência está delegada. Está sempre em cima. Ou só fiscaliza obras oficiais, obras que são da própria Câmara? A própria legislação é que define o que é que tem que ser fiscalizado ou não. Pois, o problema é esse, é que são os particulares que fazem as obras. Agora, os serviços da autarquia, portanto, no caso do Centro Histórico, a CERU faz essa fiscalização e procura que as obras sejam feitas da melhor maneira. Eu respeito muito os engenheiros. Eu, como a minha formação é jurídica e na área da gestão, procuro sempre aconselhar, porque quem sabe, não gosto de meter naquilo que não sou chamado. E dentro de uma autarquia, cada vez mais o paradigma mudou. Nós vivemos um período em que praticamente toda a autarquia estava virada para o urbanismo, para a construção nova, para o boom de construção que existia no país. E depois criámos cidades desertas. Viseu, ainda no Centro Histórico, ainda está a pagar um bocadinho a fatura de se terem colocado as pessoas mais na periferia da cidade. Hoje estamos a fazer o movimento inverso. É, no resguardo destas normas, reabilitar os centros históricos, no caso de uma cidade como Viseu, que tem 2.500 anos de história, temos um património muito rico. Mas eu estou-me a lembrar, se me permite, do caso de Guimarães, que há uns anos foi o arquiteto Távora que presidiu a reabilitação do Centro Histórico de Guimarães. Hoje os municípios fazem essa reabilitação com todo esse tipo de preocupações arquitetónicas, de engenharia, de forma a dar-lhes uma alma original? No nosso caso, estamos a fazê-lo. Nós temos um programa que é o Viseu Viva, onde, inclusivamente, estamos a cuidar não só da reabilitação do património, estamos a repovoar o Centro Histórico, procurando que não haja a inflação de preços. A própria autarquia tem feito reabilitações a renda condicionada, para permitir que jovens casais venham a... Já temos neste momento cerca de 35 novos habitantes de jovens casais no Centro Histórico e procurar também reativar em termos económicos, que muitas vezes estes centros históricos perderam importância com a proliferação de centros comerciais e por aí fora. Portanto, hoje estamos a fazer isto de uma forma devidamente concertada, procurando colocar serviços no Centro Histórico que não estavam. Portanto, hoje as cidades são um grande ativo. Ainda para baixo, dizia agora, o petróleo, que é o turismo. Claro, não podemos... Cidades como Viseu também estão a tirar benefício do boom do turismo. Claro. Nós duplicámos quase o número de dormidas nestes últimos 3 anos. Ora, se não tivermos um centro histórico bonito, que as pessoas possam visitar, um património bem cuidado, os nossos museus, a nossa catedral, as nossas igrejas, enfim, todo aquele ambiente, as pessoas vão uma vez e não voltam a segunda. Claro. Portanto, mas tem que ter uma autoestrada. Agora precisamos de facto do IP3. Sr. Engenheiro António Reis, o que é que nós podemos aprender com outros países, obviamente, europeus, que fazem e que têm a manutenção das suas infraestruturas, mas não só, do seu património, como uma prioridade? Eu julgo que temos de facto que criar uma estratégia, evidentemente, relativamente às prioridades de manutenção. Eu peço desculpa, mas regresso àquele problema de há pouco, que comecei por referir. Neste momento, se falarmos apenas em infraestruturas, no caso das pontes que estávamos aqui a falar, entre pontes rodoviárias e ferroviárias estamos a falar de 7.500 obras. Ora, o que é que se passou? Parte dessas obras, não é, está sujeita, evidentemente, a vulnerabilidades que são normais e que requerem intervenções. Existem programas atualmente do IP, tanto quanto sei, não é, para manutenção dessas infraestruturas. O país criou, nas últimas décadas, um número de infraestruturas enorme. Não é? Se pensarmos em relação ao que existia aqui há 40 ou 50 anos, nestas últimas décadas o número de infraestruturas aumentou. Parte dessas infraestruturas foram passadas, por exemplo, para autarquias locais. A responsabilidade depois da manutenção dessas infraestruturas recaiu sobre as autarquias locais. É preciso também que essas autarquias tenham meios para essa conservação. Eu continuo a pensar, e disse no início, que nós estamos numa situação, como a doutora falou há pouco, se compararmos com outros países, evidentemente,
vivi na Suíça, vivi na Inglaterra, vivi no Canadá e tal. São países com outros meios, não é? Portugal tem que dar prioridades. Agora, eu quando trabalho em países, em África, por exemplo, se nós compararmos a nossa situação, claro, obviamente, não tem rigorosamente nada a ver. O Sr. General está também a dizer-nos que se calhar construímos demais para aquilo que são as nossas possibilidades. Não construímos demais. Mas temos capacidade de fazer manutenção de todas essas obras? Temos que a ter. Se as construímos, temos que pensar que temos que a ter. Ou custa mais a manutenção, por exemplo, de um IP3 degradado, não só pelo número de mortes, que isso nem tem preço, mas como está degradado, ou fazer uma coisa nova de raiz? Bom, eu julgo que aí temos que distinguir duas coisas. Já há pouco se falou aqui na questão do património. Eu julgo que há obras que, pelo seu interesse patrimonial, têm que ser reabilitadas e, por conseguinte, não faz sentido pensarmos em fazer uma obra nova, porque o valor patrimonial, pensemos o que teria acontecido, por exemplo, no Porto, não é? O meu gabinete, não é? Foi responsável pela reabilitação, o reforço e a instalação do metro na ponte de Luís I, que é património da Unesco, certo? A ponte foi adaptada a novas condições funcionais. Eu julgo, eu pelo menos tenho orgulho naquela obra. Acho que a obra ficou, do ponto de vista arquitetónico, faz fé, digamos, como foi criada e, portanto, satisfaz novas condições. Excelente. Ninguém coisa, há bocadinho falava na ponte Maria Pia. Eu, pessoalmente, aí já devo dizer que eu não consigo perceber como é que a ponte Maria Pia continua no estado em que está, não é? Porque a ponte Maria Pia, que é metálica. Que é do Eiffel, que é uma obra... Que é metálica. É do Eiffel. A ponte Luís I, ao contrário do que as pessoas pensam, não é do Eiffel. É do Seyrick. Fui um discípulo do Eiffel. É do Eiffel, tal como a ponte, não sei se de Viana e a ponte Valença-Domingo, que nós também reabilitámos, reforçámos, pusemos lá os comboios, portanto, os comboios já lá passavam, mas reforçámos para novas condições. Porque é necessário, eu julgo que este é um aspecto muito importante, é necessário pensar que quando se faz reabilitação, e então no caso das pontes, nós não fazemos apenas reabilitação ou reforço ou outra coisa qualquer. Fazemos adaptação a novas condições funcionais. É raríssimo e com justiça que um dono de obra queira reabilitar uma estrutura dessas, como por exemplo a ponte Luís I, já tem, é do fim do século XIX, não é? Portanto, e não vai pensar em adaptar a ponte a novas condições. Eu não me lembro de nenhum projeto no meu ateliê que um dono de obra me pedisse, reforça esta ponte ou reabilite-me esta ponte, mas exatamente para as condições em que ela está. Não. Temos que alargar as vias, as faixas de rodagem, não é? A faixa de rodagem tem que ser alargada, os passeios têm que ser instalados, etc. E, portanto, tem sempre aquilo que se chama adaptação a novas condições funcionais. Portanto, isto tem custos, certo? Bom, agora, essas obras têm um valor patrimonial enorme. Claro. Certo? Agora, pequenas obras que eu vejo fazer nas cidades, certo? Essas sim custam imenso ver degradar o espaço urbano. Que são aquelas obras que as pessoas quase que não dão valor daquilo. É uma passagem de peões e não sei o quê, que é feita de qualquer maneira. Até do ponto de vista sísmico, como o engenheiro Mário Lopes há bocadinho falava, são normalmente as obras até mais vulneráveis. Vê-se nas grandes cidades, é preciso fazer. E essas obras são feitas com vigas pré-fabricadas de qualquer maneira. Aquilo nem barato é, nem me conversam que aquilo barato é. E são inseguras, se houver insegura, degrada paisagisticamente o espaço urbano, dá cabo. Uma obra daquelas fica ali 50 a 100 anos. E aquilo dá cabo. Vejamos mesmo em Lisboa, vários sítios de Lisboa onde se fizeram essas pequenas obras. Não são as grandes obras. Essas estão normalmente cuidadas, pensadas, etc. Aquelas pequenas obras é preciso fazer. Também há muitas por cima das autoestradas. O ponto pedonal, por cima das autoestradas. Às vezes feitas do ponto de vista estético e de integração paisagística, aquilo às vezes é um desastre. E são perigosas, do seu ponto de vista. Desastre. Do ponto de vista sísmico, normalmente também são obras relativamente pouco cuidadas. Também. Agora, eu vou sair só aqui um bocadinho só do meu tema, que é este. Eu acho que é um património que o país não pode deixar de pensar, que é o património paisagístico. E este, para mim, preocupa-me altamente. Nós, quando damos cabo da nossa paisagem, da nossa área costeira, porque infestamos aquilo de edifícios e prédios, ou as pequenas vilas e cidades, em que fazemos para lá edifícios
completamente desintegrados da arquitetura da zona. E fazemos para ali um edifício que vai lá ficar não sei quantos anos, 50 anos pelo menos, ou 100 anos. Agora já não fica muitos porque o mar vai levando. Não, na área costeira, mas o problema é que vai ao interior, no interior, em determinadas zonas, mas o mar vai levar muita coisa. A paisagem está completamente degradada, desde prédios com 3, 4 pisos e às vezes mais, que não se justificam absolutamente nada, castelharias de alumínio de torta e a direita, e portanto, esse problema é um problema gravíssimo, porque o património paisagístico ficou afetado e é irreversível, praticamente. É irreversível, a menos de mandar aquilo abaixo. Não há outra alternativa. E, portanto, eu julgo que esse aspecto tem que ser pensado. Quanto a estes aspectos que aqui foram falados, eu não quis intervir há bocadinho, mas no aspecto sísmico, aqui que o engenheiro Mário Lopes falou, que foi meu aluno, do qual eu guardo boa recordação, mas eu também não estou 100% de acordo com coisas que ele aqui disse, não é? Eu julgo que em Portugal, quer dizer, nós temos uma tradição, nós tivemos o primeiro regulamento sísmico do mundo. O senhor acredita na boa-fé de quem constrói isso? Eu acho que há pessoas de boa-fé e há pessoas que não são de boa-fé, como em tudo. Agora, não podemos pensar que hoje em dia, do ponto de vista sísmico, estamos a fazer muito pior do que fazíamos há não sei quantos anos. Se me falar em determinado tipo de reabilitação, aí eu posso estar de acordo. Foi aquele enumerou. Mas não generalizemos também ao facto que os engenheiros que andam aí a praticar atos de vandalismo do ponto de vista sísmico. E não podemos generalizar e também este tipo de afirmações que não há fiscalização de parte alguma. Não há fiscalização, evidentemente que há fiscalização. Quem fiscaliza? As fiscalizações das obras, as obras públicas têm fiscalizações, as obras privadas também têm que ter empresas que fazem fiscalização. Agora, se os engenheiros que estão à frente dessas fiscalizações não são conscientes e não fazem a fiscalização que devem fazer, isso é outra matéria. As autarquias têm que exigir também que os projetos respeitem legislação sísmica e regras sísmicas. Claro. Portugal, e não só Lisboa. Portugal tem uma longa tradição nessa matéria. É preciso não esquecer isso. Claro. Não só Lisboa. Desde o sismo de 1755. Para trás, Portugal, 1300 e tal. Sim, mas 1755 foi quando saiu o primeiro regulamento sísmico do mundo. Sim. Mário Lopes quer dizer qualquer coisa mais para acrescentar? Quer dizer, a questão da fiscalização. Ela é muitas vezes uma fiscalização feita pelos donos de obra com objetivos económicos. Portanto, existe alguma fiscalização, mas muitas vezes estas questões sísmicas passam ao largo. Eu umas alturas, dei aulas num politécnico no interior do país, tinha um aluno que trabalhava na Câmara e ele dizia que fazia a fiscalização das obras com binóculos a 5 km de distância. Portanto, ele consegue ver quantos andares é que aquilo tem, mas não consegue ver se os ferros são os ferros que lá devem estar. Está a perceber? Quem seria esse aluno? E, portanto... As câmaras não têm meios para fazer a fiscalização dos projetos e das obras. Portanto, mesmo que quisessem, não conseguiam. Ou melhor, podem fazer uma pequena minoria. Mas a generalidade das obras, eu não disse que os engenheiros são bons ou que são maus, eu acho que os engenheiros são seres humanos como os outros. Claro. E acho que em todas as profissões há pessoas honestas e desonestas, competentes e incompetentes. Claro. O que eu disse é que as pessoas estão dependentes precisamente da honestidade e da competência de quem intervém no processo. Carlos Mineiro uma coisa nem outra. Para terminarmos... Não posso gostar de ouvir o que estou a ouvir, porque está aqui a ser posto em causa comportamentos éticos da parte dos engenheiros. E eu não vou admitir isso. O que se passa aqui é que eu parto do princípio que uma coisa são os promotores, outras coisas são os comportamentos que os engenheiros têm. Eu até hoje não conheci colega nenhum que se prestasse, num contexto destes, a fazer o que quer que fosse. E tenho que o dizer aqui. O senhor acha que o engenheiro chama a atenção e depois os promotores ou construtores podem não aceitar. O bastonário não pode admitir que se diga que há colegas que vêm com binóculos casas à distância e fiscalizam casas à distância. Isto não é admissível e não deve ser dito por um engenheiro num debate destes. Pronto. Mas não há meios. Eles não têm meios. É de binóculos. Bom, não, isso era um caso. Não, o que quero dizer é que as câmaras não têm meios para fazer a fiscalização. Esperemos que a manutenção, a fiscalização e, enfim, as prioridades possam, de facto, ser uma matéria que também interesse a todos os cidadãos. Quando nem sempre é possível as entidades oficiais estarem em cima, os cidadãos também têm essa missão de vigiar. Muito obrigada a todos. Para a semana não há prós e contras, porque haverá uma gala de desporto. Muito obrigada.